Salve Maria, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela fanpage do Facebook do Jornal Alvorada. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Sou Bruno Arena, sou diretor de novas congregações de formação da Coordenação Regional das Congregações Marianas do Estado de São Paulo. E estamos transmitindo essa live pelo Jornal Alvorada de Santos para todo o mundo. Sejam bem-vindos vocês que nos assistem e vamos aguardar chegar mais algumas pessoas para darmos início a esse nosso bate-papo, que é sempre uma oportunidade boa para reflexão, para formação. Então, aguardamos mais alguns instantes. Aqueles que estão chegando, salve Maria, boa tarde, sejam bem-vindos. Pessoal da Congregação Mariana de Santos, Nossa Senhora de Fátima, Congregação Mariana da Anunciação, eventualmente alguém aí de Cubatão, Congregação Mariana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Formação. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje é uma questão oportuníssima para esse período que nós estamos vivenciando, que é um período de recolhimento, um período muito propício para exame. Nós estamos com as nossas congregações marianas, bem dizer, paralisadas, as atividades presenciais, por volta já de 5 meses, e estamos já ansiosos com uma retomada das nossas atividades. Porém, ainda é tempo para que nós possamos usar este período para fazer algumas reflexões, para fazer alguns propósitos e para que nós possamos retornar de uma maneira saudável às atividades da Congregação Mariana. É certo que, analisando a conjuntura, a gente percebe que muitas congregações marianas tiveram as suas atividades interrompidas, então pararam de funcionar, porque não estão muito adequadas a esse modelo, né, de tecnologia, de uso de tecnologia para transmissão, para fazer transmissões ao vivo, para fazer hangouts. Né? Então muitas congregações nesse período acabaram realmente parando de funcionar. Nós ainda temos a oportunidade de estar aqui, nós fazemos uso das tecnologias em prol da Congregação Mariana. Isso faz com que a chama se mantenha acesa. Então, a todos que nos acompanham, que vão assistir esse vídeo depois, que esse momento seja aí uma oportunidade para que a gente reflita, coloque propósitos no retorno das nossas atividades. O tema escolhido para a nossa reunião de hoje é o processo de expansão das congregações marianas, isto é, a fundação de novas congregações marianas. Eu sou, como eu já havia dito, diretor de novas congregações da Coordenação Regional do Estado de São Paulo. Isso é como se fosse um diretor de expansão, que a gente usa o termo novas congregações. Então, eu sou um dos responsáveis, e talvez o menos importante, pela fundação de novas congregações marianas na nossa regional, que compreende todo o estado de São Paulo. Então, isso daqui, essa partilha eu faço também em nome da coordenação regional. Pois bem, analisando a conjuntura em que nós vivemos, dado que o fechamento das igrejas por esse longo período causou um certo arrefecimento da prática religiosa de muitas pessoas, aquele costume salutar de atender à liturgia, as práticas de piedade coletivas, a visita à igreja. Então, em muitos lugares, se não em todos, muitas dessas práticas se arrefeceram. E neste retorno nós estamos presenciando gradualmente essa volta das pessoas à frequência nos sacramentos, nos atos de piedade. Aqui na minha diocese ainda não retornaram as reuniões de associações e de pastorais, então nós ainda também não temos reuniões.
mas é preciso refletir, né? É preciso pensar qual será o nosso lugar enquanto congregação mariana neste processo de retorno. O que nós devemos fazer, qual será o nosso lugar? Dentro disso, então, a gente tem que lembrar que nós somos, e aqui eu estou parafraseando o nosso hino, nós somos missionários. Existe um ethos missionário na congregação mariana. Nós, quando perdemos de vista essa nossa natureza missionária, a gente apequena a missão do congregado mariano. E no que consiste essa natureza missionária do congregado mariano? Consiste justamente em colaborar para a expansão do reino de Maria, para que a devoção a Nossa Senhora seja mais conhecida, a sua obra, essa obra que se estende por mais de 450 anos, seja conhecida, que é a congregação mariana. Então se faz necessário, analisando essa conjuntura em que nós vivemos, que nós tomemos como um chamado instante essa preocupação com a expansão das congregações marianas. A gente fala no Brasil inteiro, fala do estado de São Paulo, fala daqui de nossa diocese. E como deve ser feito esse processo de expansão? A gente teve, no início do século XX, tendo seu auge na década de 30 do século passado, nós tivemos o ápice do processo de expansão das congregações marianas aqui no Brasil. Nós, naquela época em que a população beirava aí 50, 60 milhões de pessoas, nós tínhamos 400 mil congregados marianos no país. O Brasil foi recordista em agregações à prima primária, que era o método de validação das congregações, e recorde também em número de membros. 400 mil membros foi aquilo que alcançamos então no início do século XX. E a partir dos anos 60 nós começamos a experimentar uma queda, dado o surgimento de outros modelos, tanto associativos quanto de trabalho pastoral, e sempre se fez necessário reinventar-se. Isso, inclusive, também faz parte da essência do congregado mariano. Reinventar-se, encontrar o melhor momento para trabalhar apostolicamente. Ali onde se vive, com as circunstâncias onde se vive, em meio a pandemias, que seja, em meio a guerras, em meio à escassez. Então, o congregado mariano esteve nas mais diversas situações, muitas vezes adversas, se adaptando e fazendo daquele momento, por mais adverso que parecesse, um momento mais oportuno para dilatar o reino de Nossa Senhora, expandir a sua devoção, expandir as suas congregações, e ali, em todo lugar para onde iam os missionários, ali era campo também de missão da congregação mariana, e no seu auge, no início dos anos 20, o campo de trabalho das congregações se tornaram, de modo principal, as paróquias, mas também outros lugares de ajuntamento social, escolas, hospitais, empresas e assim por diante. Então, a partir dessa realidade que nós conseguimos aferir, a partir de livros, a partir de relatos que hoje nós encontramos também à disposição na internet por meio de um trabalho sério que a congregação faz, a gente encontra então alguns congregados trabalhando também no campo da digitalização de documentos antigos, outros trabalhando com tradução de documentação. Nós temos hoje o portal da Confederação Nacional, que faz um trabalho de resgate, temos o manual da CM, então temos várias iniciativas simultâneas que fazem com que nós possamos
entender a história da congregação, a história recente da congregação e dali sorver também algumas soluções para o que nós devemos fazer doravante. É certo que, como eu havia dito, corre-se o risco, em muitos lugares se perdeu esta natureza missionária das congregações marianas. Em muitos lugares ainda se mantém. Tanto a nível local, os congregados visitam as casas, rezam terço nas casas, tomam parte em procissões, tomam parte em manifestações públicas de fé, mas em outros lugares isso recrudesceu, as pessoas começaram a fechar-se na sua realidade de congregação mariana e, infelizmente, em alguns lugares nós encontramos até mesmo congregações que se isolaram dentro da sua realidade e não tomam parte de absolutamente nada, nem da paróquia da qual fazem parte, nem da realidade social onde se encontram. Então existe essa pluralidade de realidades, mas no todo a gente, como eu havia dito, sorve do passado algumas possíveis soluções para o que pode ser feito daqui para diante. Em primeiro lugar, nós temos que cuidar bastante de manter a chama acesa, criar possibilidades de fazer com que a congregação continue funcionando, mesmo em períodos de adversidade. Encontrar no agora este melhor momento para nós estarmos e fazermos aquilo que precisa ser feito, mantermos nossas atividades. Essa é a primeira coisa básica para a sobrevivência da congregação mariana. Congregações marianas que passam alguma dificuldade acabam permanecendo durante um longo período nessa fase de subsistência. Quer dizer, eu preciso continuar isso aqui, não sei o que virá adiante. Mas é preciso dar um passo adiante nisto, porque permanecer simplesmente numa defesa fechada, isso faz com que a coisa se apequene. Nós não podemos pensar de forma pequena quando a gente está falando da congregação. Tem que pensar grande na congregação, porque ela de fato é grande. Ela é grande, ela está espalhada em todo o Brasil, ela tem uma história, como vocês já sabem, de 450 anos, quantos e quantos santos passaram por aqui, e não é sábio que a gente se mantenha simplesmente numa posição de manter a sobrevivência. Nós temos muita coisa, muita história, nós temos muitas provas de pessoas que passaram aqui por esse mundo, viveram com profundidade aquilo que propõe a congregação mariana e chegaram até mesmo aos altares. Então não é uma coisa que a gente precise ficar simplesmente na defensiva, querendo que a coisa simplesmente subsista. Nós temos mais do que isso. Nós somos capazes de mais do que isso. Então, para que a gente dê esse passo adiante, é preciso que a gente saiba o que é a congregação, tanto na sua questão histórica, porque isso é muito importante, isso é a parte testemunhal, quer dizer, por que congregação mariana? A resposta se dá pela história, por todos que passaram, por todo o trabalho que foi realizado pelas congregações marianas. Então é importante que, para dar esse passo adiante, nós conheçamos a história. E aí já falei alguns lugares onde se encontra bastante, onde a gente pode beber bastante nessas fontes. E nós temos que propagar aquilo que nós fazemos, senão a gente não dá esse passo adiante. Então o passo adiante é sair da defensiva, de querer simplesmente manter a congregação viva e dar o passo adiante, fazer com que ela cresça, nós até mesmo fazemos uma promessa diante de Nossa Senhora, de que nós vamos nos comprometer com todas as nossas forças para fazer a Virgem Maria dos mais amada e respeitada e fazer a congregação mariana ser conhecida. Então isso é uma das coisas que a gente promete diante de Nossa Senhora. A gente tem que levar nossas promessas a sério, afinal nós temos palavra, não é mesmo? Pois bem, como é feito então? Quais são os possíveis passos para que a gente crie um movimento de expansão das congregações marianas no Brasil? A primeira dica é justamente essa, a questão do estudo. Saber qual é a história da congregação mariana
E disso ninguém pode se queixar que não sabe onde procurar, porque hoje está tudo muito acessível. Graças a Deus nós não paramos no tempo, nós estamos inseridos nas novas tecnologias, nós temos um farto material de estudo. E depois estudar mesmo o que propõe a congregação mariana. E isso a gente vai encontrar a partir do estudo da regra de vida, que é o estudo básico. Ninguém deveria colocar uma fita no pescoço e se consagrar sem saber o que é uma congregação mariana e para que ela serve. Para que serve uma congregação mariana? Esse é um questionamento. Se eu não sei, eu tenho que pegar a regra de vida saindo daqui e ler a regra de vida até entender. Agora, muitas das coisas que eu digo partem também de uma experiência pessoal, de empiricismo, de coisas que realmente já aconteceram aqui conosco. Então é um caminho seguro, é um caminho que pode funcionar e é o caminho que nós temos estipulado como a nossa meta, que nós estamos buscando seguir, trilhar esses passos para uma expansão das congregações marianas. Aqui, então, em primeiro lugar, eu tenho que me dirigir àqueles que já são congregados marianos, que são aqueles que nos assistem, e relembrar algumas coisas básicas para vocês, isso daí, nas nossas formações, quantas vezes nós já falamos. Então, congregado mariano é aquele que carrega consigo a semente de novas congregações. Um bom congregado, aquele que estuda, aquele que conhece a sua congregação, ele tem todo o ferramental necessário para criar, para ajudar a fundar novas congregações. Um bom congregado, aquele que conhece a sua congregação, conhece a sua história e sua regra, e sabe o que um congregado mariano deve fazer, este já tem consigo o suficiente para ser um elemento importante nessa expansão. Você é capaz. Você é capaz. Se você passou por uma boa formação, você tem capacidade de ir a algum lugar e ajudar a fundar uma nova congregação. Então, o negócio é o seguinte. Vocês que já trabalham em congregação mariana, em muitos lugares existe 1, 2, 3 congregações em toda uma diocese. Em algumas realidades a gente tem uma congregação mariana para a diocese inteira. Isso que é uma realidade em muitos lugares. Outros lugares têm federações marianas numerosas. A gente tem hoje a Federação Mariana do Rio de Janeiro, por exemplo, com mais de 50 congregações. A gente tem a Federação Mariana de São José dos Campos com 28 congregações. São José do Rio Preto com 22, se não me engano. Então tem federações bastante numerosas também. Mas, no mais das vezes, ou não se tem nenhuma congregação na diocese, ou se tem uma, ou se tem duas, e nós vemos aí que as dioceses são grandes, tem às vezes 20, 30 paróquias numa diocese. Então, o campo para trabalho existe. O campo para trabalhar existe. Não é? Apenas é necessário que a gente tenha a técnica, quer dizer, a gente saiba como fazer. Tem que saber como fazer. E aqui então vem as pistas de como iniciar esse tipo de trabalho, o que podemos começar a fazer. Você hoje está numa congregação, você é congregado mariano, ou é aspirante, ou é candidato, então já tome como uma missão sua. Eu vou me tornar congregado e eu vou ser protagonista. Sem toda aquela pecha que ganhou a palavra protagonismo, eu vou ser um protagonista na congregação mariana. Eu não vou entrar numa congregação para ser apenas uma peça do mobiliário. Eu serei protagonista. Então, em algum momento, ou por meio de seus dirigentes, ou por alguma outra forma, Deus revelar no seu coração isso, você será chamado a fundar uma nova congregação mariana. Então você tem que estar preparado para isso. É certo que algumas pessoas têm mais desenvoltura, mais facilidade, têm um instinto mais de liderança. Mas aqui
não importa tanto esta questão, que é uma questão pessoal, é uma questão particular. Importa sim a necessidade, a instância daquilo que pede a sua consagração. Então, se em determinado momento você for chamado a fundar uma congregação, você vai lá e funda, sem questionar tanto as suas capacidades. Porque Deus não dá o chamado a alguém sem fazer com que essa pessoa tenha o suficiente para atender esse chamado. Deus não pede nada de ninguém que a pessoa não consiga fazer. Né? Deus nos pede santidade, porque ela é possível. Se pedir para você fundar uma congregação mariana é porque é possível. Certo? Voltando à questão da realidade que a gente encontra em muitos lugares, é que na maioria desses lugares você tem poucas congregações numa diocese com muitas paróquias. Então não é raro que haja um trânsito de pessoas de outras paróquias para virem frequentar uma congregação mariana específica numa paróquia ou em algum outro lugar. Pessoas muitas vezes se deslocam de uma distância considerável para começar a frequentar a congregação. Isso se dá por meio de uma divulgação. A divulgação nas mídias sociais, mídia convencional. Quando a congregação ela mostra que está presente, ela não simplesmente é operosa, ela trabalha, mas ela divulga o seu trabalho, sem dúvidas, esse trabalho vai ser conhecido por pessoas até mesmo de longe. Então, a partir desse trabalho de divulgação, eventualmente vão vir pessoas de outros lugares que conheçam a congregação mariana e acabem realmente se encantando pelo trabalho que a gente faz. Então, também com base nessas pessoas, elas devem receber muita atenção nessa formação para lideranças, porque estes que vêm de longe para frequentar uma congregação mariana, que participam de outra paróquia e vêm para se congregar na sua congregação, estes são os potenciais fundadores de novas congregações. Porque durante um período é possível sim que a pessoa se desloque de bem longe, que ela faça isso por amor, mas é possível também que se una o útil ao agradável, fazendo com que essa pessoa também não precise se deslocar tantas vezes para ir visitar uma congregação distante, mas que ela consiga também implantar uma congregação mariana no seu lugar de origem. Por isso, então, que pessoas que visitam as congregações marianas, se tornam congregados e são de longe, estes são potenciais fundadores de novas congregações. Tá certo? E esse movimento, ele acontece de pessoas mais distantes e mais próximas. Aquelas pessoas que estão mais próximas, mas que não pertencem àquela paróquia, não estão próximos daquela região, eles também merecem uma atenção nesse sentido de receber essa formação de liderança, porque eles também são potenciais fundadores de novas congregações. Então a gente não pode descuidar disso. Se você passa uma reunião, um mês, sem dar o ferramental necessário para que essa pessoa se torne uma liderança, se torne capaz de fundar uma congregação mariana, você como dirigente, você está perdendo muito tempo. Você está perdendo muito tempo. E aqui não é simplesmente uma sanha de querer que tenha congregação em tudo que é lugar. Não é isso não. É porque, sendo congregado mariano, nós conhecemos e somos convictos do que uma congregação mariana é capaz de fazer na alma e o que ela é capaz de fazer nas realidades temporais, na sociedade, na paróquia, na escola onde ela se encontra. A gente é convicto a respeito disso. Pela sua história, pelo exame sincero da nossa regra, pela prática, por ver tantos exemplos congregados. Então nós sabemos que ela é uma boa solução. É por isso que nós queremos levar a congregação mariana a mais lugares. É por isso. Não é porque a gente quer dominar o mundo, no sentido temporal da coisa. A gente quer expandir a congregação mariana porque a gente sabe que é algo bom. É algo que comprovadamente salva as pessoas. Ajuda a salvar as pessoas. Por isso que nós queremos espalhar a congregação mariana.
E aí então, munidos desse espírito, e um bom dirigente vai ser capaz de fazer com que a alma de um congregado arda pela expansão do reino. Um bom dirigente, ele é isso. Ele não é aquele que sabe escrever uma ata, não é aquele que fala bonito, mas que é aquele, pelo seu exemplo, ele é capaz de fazer com que o coração das pessoas arda pela expansão do reino de Nossa Senhora. E aí então, essas pessoas, elas vão querer expandir esse reino. Elas vão querer. Então é obrigação sua, tanto acender essa chama no coração dos seus congregados, quanto dar todo o ferramental necessário para que eles coloquem isso em prática. Para que eles coloquem em prática o seu chamado missionário da Congregação Mariana. E a Congregação Mariana, todos nós conhecemos, então a gente não precisa nem ficar falando muito a respeito disso. Mas ela não é uma associação em si mesmada. Ela é pluriforme, ela atua em todos os âmbitos apostólicos possíveis. Então, uma congregação mariana, ela, aonde vai, ela é agente de mudança, de realidade, de estrutura social, ali onde ela se encontra. Tanto em nível paroquial, isso é, no âmbito da igreja, quanto no âmbito social e também no âmbito pessoal, na santificação de seus membros e na melhoria pessoal, no crescimento humano das pessoas. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai levar uma congregação mariana adiante. É certo que em todos os lugares onde nós vamos apresentar uma congregação mariana, se o sacerdote, o pároco responsável por aquele lugar não conhece uma congregação mariana, ele vai ficar em dúvida. Poxa, mais um grupo? Para que eu vou querer mais um grupo? O que vocês fazem? Vocês são um grupo de reza do terço? É isso? Não, a gente já tem o terço dos homens. Então, várias questões vão ser levantadas quando você vai apresentar a congregação mariana a um pároco, ao responsável de algum lugar. Então, tem que ter bem claro o que é a congregação mariana, para que ela serve. E aí, se você tem essa capacidade de explicar, não precisa ser um mestre de oratória, mas se você tiver a capacidade de explicar, sem ruído, aquilo que é uma congregação mariana, aquele que é responsável pelo lugar, o pároco, ele vai entender perfeitamente que a congregação vai ajudar a paróquia, que vai ajudar a capela, que vai ajudar aquela realidade onde se encontra. Porque a congregação mariana tem isso na sua natureza, né? Então a gente tem que oferecer uma formação específica para esses potenciais fundadores de congregações marianas. É certo que a gente não deveria excluir ninguém, a gente deveria sempre oferecer uma formação. E aqui também, tirando os véus que cobrem a palavra, uma formação de elite católica. É isso que nós somos. Nós devemos ser uma elite católica. Então, é oferecer esse tipo de coisa para aquele responsável pelo local, pelo pároco, se é uma congregação nova na diocese, ao bispo. Então isso tem que ficar claro. E se não for fazer dessa forma, não vale nem a pena você fundar uma congregação mariana. Ela tem que estar a serviço daquilo pelo qual ela tem o seu fim. Ela tem um propósito de ser. Ele deve ser cumprido. Então, eu acredito aqui que me ouvem congregados de Santos, me ouvem congregados do Paraná, vocês têm congregado do Rio de Janeiro, né? E com certeza ouvirão congregados de outros lugares, dirigentes. Então é ter essa coragem de parar de ficar na defensiva, parar de ficar simplesmente usando toda a sua energia para a sua própria subsistência e esquecer do nosso caráter missionário. Porque em si mesmar-se para simplesmente se manter, quase que numa hibernação, isso daí vai despender toda a sua energia e o resultado vai ser pequeno.
E nós temos capacidade de ter resultados grandes com isso, né? Então, assim, eventualmente pode ser que você fale assim, eu não posso hoje formar um congregado meu, por mais que seja de longe, eu não posso formá-lo para que ele saia daqui e vá fundar uma congregação em outro lugar. Isso é um pensamento na defensiva, é um pensamento de subsistência, né? E nem precisa ir para a questão espiritual. Às vezes você está com esse pensamento até barrando a ação do Espírito Santo que opera também na congregação mariana, né? Então, se você percebe que alguém tem essa capacidade, esse potencial, reúne as condições, e um bom dirigente sabe examinar as reais necessidades para que um processo desse comece, porque também uma outra desculpa é a seguinte: nós até temos aqui uma pessoa, mas ela não tem a capacidade. O que é não ter a capacidade? Não é mesmo? Então, um bom dirigente sabe examinar isso também. Que não tem uma facilidade de oratória. Tudo bem, mas ele será capaz de reunir pessoas, pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento da congregação mariana, pessoas capazes. A congregação mariana aglutina pessoas boas, para se tornarem ainda melhores. Então, mas ele não fala direito em público. Isso não tem problema. Ele vai, como aquele semeador, ele semeia naquele lugar, e ali Deus vai fazer um trabalho de chamar pessoas que sejam capazes. E por que não também, é um jargão cansado, né? Deus vai capacitar aqueles que Ele escolhe, né? Então, esses dois medos. Medo de perder um congregado, porque a congregação aqui vai correr o risco de acabar. Não tem que ter esse medo, não. Você tem que empurrar o congregado para fora do ninho. Você é daquela outra paróquia? Por que você não funda uma congregação lá? Porque o que você precisa? É formação? Precisa aqui de um roteiro? Precisa de ajuda? Precisa que eu vá, que eu destaque mais alguém para ir por algum tempo para lá, para ajudar a fundar essa congregação? E estimular, encorajar. Eu também sou testemunha de um tempo em que a última coisa que faziam por um congregado é dar crédito a ele. Você é ruim até que se prove o contrário. Eu sou testemunha de uma época em que nós vemos isso. Então, ao invés de investir, de capacitar, de encorajar, essa atitude também defensiva de falar, prove que você é bom. Se você for capaz, se você provar, aí a gente deixa você fazer. A pessoa vai provar que ela é capaz fazendo, sendo estimulada, sendo encorajada. Isso é um trabalho feito pelo dirigente da congregação. Então, se não há mais congregações na sua diocese e você é dirigente, a culpa é sua. Não adianta falar que mudou a realidade da congregação mariana, mudou a realidade da igreja, mudou a cabeça dos párocos e ninguém quer. Repito, se você sabe o que é a congregação mariana e você explica sem ruídos para qualquer sacerdote, ele vai achar uma coisa excelente para a sua paróquia. Então lhe falta alguma coisa. Lhe faltou estudar ou criar coragem, né? A gente é testemunha aí também de tantos em outras federações que tem essa coragem mesmo de sair de onde estão, do seu conforto, da sua comodidade, da sua congregação bem estruturada e irem para outros lugares ajudar a fundar novas congregações. Foi esse ardor missionário, que é uma das facetas da missionariedade da congregação, porque não é a única. Nós somos missionários não apenas para fundar novas congregações, mas para estabelecer as obras de apostolado da congregação, que é o principal. Fazer com que, pelo nosso exemplo, pela nossa prática, a gente conquiste mais pessoas. Não é simplesmente fundar, vou fundar uma congregação lá, dá o nome de todo mundo na lista e põe a fita no dia tal. Não é assim que funciona. As pessoas elas vão se convencer da congregação quando elas virem o trabalho acontecendo, elas entenderam que é uma congregação e falarem, era isso que eu procurava, é isso que eu quero ser. Quero ser congregado, quero ser como esses aqui que eu vejo
e que vivem exemplarmente, que buscam viver a perfeição cristã, né? E isso por si só deve atrair mais pessoas. Então são algumas coisas que podem prejudicar a expansão da congregação mariana, não é? Você desprezar esses potenciais fundadores, você não oferecer a formação adequada, você não ter medo de perder congregados, você ser omisso, né, no encorajamento desses congregados para que eles também tomem para si esse chamado missionário da congregação, né? Então está aqui algumas causas, vocês analisem, né? A gente está às portas aí de um retorno, nós vamos voltar a fazer as nossas reuniões. E como é que vai ser a nossa congregação mariana daqui para frente? Não sei se tem pessoas de outras federações aí que querem dar o testemunho. Como andam as atividades das congregações marianas? O que vocês esperam? Que da mesma forma que a congregação parou, ela vai voltar como se nada tivesse acontecido? Né? Quantas encruzilhadas e questionamentos existenciais tantos congregados passaram durante este período? Quantos congregados mesmo questionaram também um pouco a própria fé, a própria praxis religiosa? Isso é uma realidade. Isso deve servir também como uma maneira de impulsionar o pensamento de que essa igreja que ressurge após essa grande pandemia que nós estamos atravessando, essa igreja, ela que não está preparada na sua assembleia mais profunda, na sua maior quantidade de fiéis, não estava preparada minimamente para atravessar um desafio grande desses, que é viver 5 meses sem os sacramentos, sem a missa. A grande maioria dos católicos não estava preparado para isso. Nós que estamos preparados, que nós que nos formamos e nós vivemos para isso, para estarmos sempre preparados. Responda com sinceridade: quantos de nós vimos tombar diante dessa situação de pandemia, arrefecer, adoecer? Então, quantos mais não adoeceram, não arrefeceram na fé desta assembleia profunda? Então, isso deve ser um motivador para que nós entendamos que cada vez mais esse campo de trabalho é o mundo em que nós vamos desembocar o fim desta pandemia. Esse é o lugar do apostolado do congregado. Uma igreja pós-pandemia. Arrefecida na fé, arrefecida na prática dos sacramentos, é isso que nós vamos enfrentar. Então nós devemos fortalecer cada vez mais a nós mesmos, aos nossos irmãos congregados, encorajá-los de ir para frente, de expandir-se em congregação mariana, porque identificamos que a igreja após este período é uma igreja que está com vulnerabilidades, que necessita de ajuda. Uma ajuda que o congregado mariano, por definição, é capaz de oferecer. O congregado, ele deve ser capaz de oferecer ajuda na retomada que a igreja necessita. Isso é uma necessidade do mundo hoje. Do mundo. Nós que somos convictos daquilo que é a congregação mariana, nós devemos rezar para que a congregação mariana cresça em toda parte, para que possa ajudar a igreja a se restabelecer nesse período pós-pandemia. Certo? Vamos ver aqui, congregados, de onde nós temos. Quem nos assiste aí. Bacana. Estou vendo aqui os nossos comentários aqui, mas deu uma travadinha. Deixa eu ver quem está aqui. Se quiserem dar um de Salve Maria. Estou vendo aqui Mariana, Janaína, Dona Luciana, Eduardo Nura, o Eduardo Gomes de Ribeirão Pires, Júlia Luiz, Ari Júnior, José Renato, Legiane, César, Schenten, Emiliano, Salve Maria a todos. Todo mundo mandou Salve Maria.
E assim, exemplos nós temos, né? Disso que foi falado agora, exemplos nós temos. Está aqui o nosso congregado, o Eduardo Gomes, que ele é presidente da Congregação Mariana de Nossa Senhora do Rosário de Lepanto, em Ribeirão Pires. E muito recentemente aí eles experimentaram uma dessas coisas. Porque o então presidente dessa congregação, o Vinícius Aleixo, ele teve que deixar a congregação mariana para ir para o seminário. Ele foi ao seminário. Então a congregação, né, ia perder um presidente. E agora o que faz? Não deixa o Aleixo ir, porque se o Aleixo for, a congregação mariana acaba. Olha a postura defensiva. Mas não, olha só, postura missionária. Vai que a gente dá um jeito aqui. E hoje deram realmente um jeito. Eduardo está como presidente lá da congregação, né? Está crescendo, está se formando essa congregação, novos membros, auxiliando numa paróquia que precisa de um trabalho realmente nesse sentido, é uma paróquia que precisa, e o Aleixo foi para o seminário. E olha só que interessante, no seminário o Aleixo está ali fazendo o possível para fundar uma congregação mariana no seminário. Está aqui uma história real. Vocês entenderam? A mesma coisa, por exemplo, a gente tem um seminarista da Congregação Mariana Nossa Senhora, acho que do Perpétuo Socorro, lá do Itaim Paulista, que lá tiveram diversas vocações, saíram vários seminaristas, né? E um dos seminaristas, se eu errar o nome aqui, vocês me desculpam, o Daniel, ele saiu da congregação, assim como tantos outros, para entrar no seminário, e agora ele está ajudando a fundar a Congregação Mariana de Guarulhos. Pensou se falasse assim, não, aqui ninguém vai sair, porque se vocês saírem agora, a congregação vai acabar, e vocês não querem que a congregação acabe, não é mesmo? Então, puxa, fica mais um pouco aí, que é um ano, né? Um ano, às vezes, a pessoa até muda de rumo, deixa, não era vocação sacerdotal? E às vezes era. Então você pode estar barrando a ação do Espírito Santo, tanto na vocação pessoal da pessoa, quanto na expansão da congregação. Você vê que Deus não dá ponto sem nó. A pessoa saiu de lá, foi para o seminário e agora está ajudando a fundar uma congregação mariana. Isso é a coragem. Isso que é encorajar. Você vê que legal? Vê que legal? Eventualmente, sair alguém da tua congregação e falar, olha, eu estou saindo daqui porque eu estou fundando uma outra congregação. Vai com Deus em que possa ajudar. Esse que é o pensamento correto. Né? Hoje nós temos, nas nossas congregações, aqui em Santos, a gente teve uma experiência bastante sólida com relação a isso. Porque nós, até a coisa de 2 anos atrás, nós éramos em uma congregação mariana, uma congregação centenária, congregação da Anunciação. E nós passamos por um período bastante difícil, mas depois, graças a Deus, conseguimos superar, cada vez mais aprendendo o que é congregação. Porque não é porque você bate no peito que você é congregado há 35 anos, que você sabe tudo da congregação. Não. Às vezes você está lá e você não sabe 10%. Né? Nem quem estuda não sabe 10%, porque 450 anos de história não tem que ser um computador. Né? Então, assim, você não sabe tudo. Então, depois da gente estudar muito, entender a essência da congregação, nós conseguimos dar essa volta por cima. A gente passou dificuldade e deu uma volta por cima. A gente começou a receber pessoas de fora. Nós recebemos pessoas de fora e essas pessoas, então, que estavam em outros lugares, elas se interessaram em ser congregados, tinham a dificuldade da distância, e aí a gente resolveu fundar mais uma congregação mariana que atendesse essas pessoas. E, de fato, muitos dos que começaram a frequentar a Anunciação passaram a frequentar essa nova congregação, que é a congregação do qual eu sou presidente hoje. Né? E aí depois, acabou? Nada disso. Qual o próximo passo? Fundou-se essa nossa congregação, nós estamos aqui no meio da ilha de São Vicente, nossa congregação fica em Santos, no meio da ilha. Então é meio caminho tanto para Santos quanto para São Vicente. Mas também começaram a chegar pessoas de outras cidades para a nossa congregação. Chegaram pessoas de Cubatão, pessoas de Praia Grande, pessoas do Guarujá, de São Vicente. Então tem pessoas de 4, 5 cidades numa congregação.
Isso é uma potencial sementeira de novas congregações. Não é? Não é isso. Olha só, a partir de um discernimento, de uma provocação, e essa provocação é necessária. É necessário. O dirigente deve provocar. Por que você não vai lá e funda? Vai lá e funda. Ah, mas é muito difícil. Meu querido, vai ser mais fácil você fundar lá do que continuar aqui. Você vai ver só. Entende? Então, encorajar. Vai dar certo. Ah, não estou preparado. O que te falta? Pergunte ao congregado se ele está preparado ou não. Será que você sabe o que é necessário para fundar uma congregação? É esse que é o escopo da formação do congregado. Porque saber o que é preciso para fundar uma congregação é saber o que é a congregação. E um congregado deve saber o que é a congregação para ele ser congregado. Então, a partir desse questionamento, será que você está preparado? Você vai saber se o cara está pronto ou não para fundar. E se ele não estiver pronto, ele não está pronto nem para ser congregado. Então, ele tem que cada vez mais buscar essa formação. Então, assim, é possível expandir, é possível, levando-se em conta esses pontos que eu falei e prestando muita atenção nessas pessoas. Pessoas que têm um potencial de serem fundadores de congregação, que reúnam em si as qualidades necessárias, e essas qualidades necessárias para ser um bom congregado, para fundar uma congregação, não são capacidades irreais. Ah, não, eu só vou mandar alguém para fundar a congregação se o cara tiver já na quarta morada, quinta morada, porque se não for assim não vai dar certo. Você não pode esperar você se tornar perfeito, você tornar a sua congregação perfeita para querer fazer o outro ser perfeito. Nós temos dois alicerces quando a gente fala sobre vida de santificação na congregação mariana. São dois alicerces, a santificação própria e a do próximo. Eu não vou esperar eu me santificar totalmente, então quando eu for um grande santo em vida, aí eu vou me preocupar em santificar o próximo. A mesma coisa serve para fundar uma congregação. Eu não vou esperar eu ser um congregado perfeito, top, saber tudo para atender esse chamado. Eu não vou esperar a minha congregação ficar top, ficar 100%. Ah não, agora que está tudo 100%, meu amigo, o dia que a sua congregação estiver 100%, você está morto. Só na glória a congregação mariana vai estar tudo 100% ok. Não é para esperar estar tudo excelente. A congregação ela se faz excelente caminhando o caminho. Ela vai andando, ela vai se tornando cada vez mais perfeita, ela vai aperfeiçoando o próximo, e isso tudo é como se fosse aquele cara que gira os pratos. Ele gira vários pratos ao mesmo tempo, não pode deixar nenhum cair, mas ele não pode ficar girando um só, né, e deixar os outros pratos cair. Então, são vários pratos sendo girados ao mesmo tempo. Esse é o processo da congregação mariana. Certo? Então é isso. Eu espero que essas palavras sejam uma palavra de encorajamento mesmo. Porque nós sabemos que muita coisa é possível de ser feita. E até então não está sendo feita. Não está sendo feita. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, gente. O que é que nós podemos fazer? E nesse ano que fiz, que faço e que farei por Cristo hoje. O que farei por Cristo hoje? É um questionamento. Então, é isso. Agora, como que você vai trabalhar essa questão da expansão? Como eu vou atrair pessoas de fora para a minha congregação? Existem várias frentes a serem trabalhadas. A primeira é você divulgar o trabalho da sua congregação. Não tem jeito. Quem não é visto, não é lembrado. Então é trabalhar com divulgação. Hoje a informação, hoje as notícias são muito democráticas. Do mesmo jeito que você compartilha um meme, você pode falar
que no sábado às 2 horas da tarde tem uma reunião da sua congregação. Você pode ser o seu próprio jornalista. Você pode fazer uma fanpage, como a gente tem aqui, o Jornal Alvorada. Não é uma grande redação, gente. São algumas pessoas de boa vontade que relatam as coisas que acontecem na congregação e divulgam. Toda a Federação Mariana devia ter uma fanpage, um perfil no Instagram. Né? Então, primeiro é isso, é ser visto. O trabalho tem que ser visto. E depois tem a outra coisa, que é o trabalho em si. Nós devemos trabalhar. Se a gente dá visibilidade para as coisas que nós fazemos, certamente aquelas pessoas que vêm e são potenciais interessadas, elas vão se aproximar. Elas falam, olha, que temas interessantes que vocês abordam. Olha, isso que eu estava procurando. Porque eu estava tentando trilhar um caminho de espiritualidade, mas não encontrei nenhum que se adequasse àquilo que minha alma pede. Mas agora que eu conheço a congregação mariana, eu sei que é isso. Eu já ouvi várias vezes isso. A congregação mariana era tudo que eu procurava. Você entendeu? Então, faça ser visto e trabalhe. Trabalhe, mas trabalhe com seriedade. Outra coisa, procure fazer um trabalho digno. Faça um trabalho digno. O que eu falo de trabalho digno? Ser congregado é uma coisa muito digna. Mas trabalhar com dignidade. Hoje em dia a gente vê muitas e muitas coisas acontecendo. A gente vê no mundo, na igreja, e a igreja demorou um pouco até se atinar com isso. Hoje em dia até papas escrevem a respeito. Mas o mundo, ele usa a tecnologia muito bem. O mundo entende a estética das coisas que são necessárias para provocar nas pessoas o apelo para que elas façam aquilo que se espera que seja feito. Adquiram um produto, contratem um serviço, visitem tal lugar, né, consumam. O mundo trabalha muito bem com a questão acidental também. Com os acidentes, com as aparências das coisas. O trabalho da congregação mariana, ele tem uma essência digna, mas ele deve parecer digno também. Não pode ser uma coisa esculhambada. Você pode ajudar os pobres, e deve. Você pode fazer todas as obras de caridade, mas você faça isso e o mais de uma forma digna. Uma forma digna. Nós temos uma história, nós temos um arcabouço de práticas na nossa imensa história, e a gente sabe o que um congregado faz, o que o congregado não faz. Sejamos, na essência, congregados e vamos parecer congregados também. Vamos parecer. Né? Façam coisas que são próprias de congregados. A reunião de congregação pareça uma reunião de congregação. A formação tenha assuntos que sejam atinentes ao que é o ser congregado. Porque muitas vezes, naquele desejo de autopreservação, de querer manter minha congregação sobrevivendo, às vezes ajuda de aparelhos, muitas vezes eu corro o risco de trair aquilo que é uma congregação mariana. A gente acredita que a gente vai atrair pessoas traindo a congregação. Não, gente, tá todo mundo velho, precisamos fazer algo para jovens. E você bota lá um violão, gente sentada em roda no chão, a Bíblia em cima da areia no meio da sala, luz apagada, vela. Isso não é nosso. Isso não é nosso. Então nós devemos ser e parecer congregados, agir como congregados. Nossa reunião deve parecer reunião de congregação. Meu porte enquanto congregado deve ser um porte enquanto congregado. E cuidar de que isso não seja uma grande hipocrisia. Eu não posso simplesmente parecer congregado, eu tenho que ser. Na minha vida particular, na minha vida familiar,
no meu pensamento, na maneira como eu sou visto diante da igreja toda, no meu testemunho, na congregação e assim por diante. Eu devo parecer congregado sendo na essência, senão sou só um hipócrita. Né? Então é isso. Ser visto e ser visto como congregado. Isso vai atrair pessoas que saibam realmente o que elas querem, o que elas procuram, ou que elas descubram, vendo que é um congregado, que era aquilo que elas estavam procurando. Se eu não parecer um congregado, se eu não for um congregado de fato, você entendeu? Se eu não fizer por onde parecer ser um congregado, ter a minha identidade, eu tenho a minha identidade enquanto congregado. Eu sou diferente de outros. Não é que é melhor, etc. Mas sou diferente. O congregado mariano, ele não tem a mesma essência e nem a mesma questão acidental da renovação carismática católica, que é um movimento aprovado pela igreja, que é válido, e eles têm a função, eles têm o lugar eclesial deles, têm legítimo. Mas nós não somos renovação carismática. Então nós não podemos parecer renovação carismática na nosso agir coletivo, agir apostólico, não. Nós somos congregados marianos. E assim eu poderia desfilar um corolário de outros grupos, né, que são irmãos nossos de apostolado. Como diz a nossa própria regra, nós devemos trabalhar de uma forma muito fraterna com todos os grupos da igreja, mas eles são eles e nós somos congregados. Então nós devemos agir como congregados marianos. Não traiamos aquilo que nós somos na sanha de conquistar mais pessoas, porque nós corremos o risco de conquistar pessoas para uma ideia falsa, para algo que não é a congregação mariana. Então é ser bastante convicto. Eu sou congregado, minha espiritualidade é inaciana, eu sou parte de uma associação de 450 anos de existência, com santos que seguiram uma regra, na qual é baseada a nossa regra atual, né? Na qual seguem milhares de pessoas no Brasil, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Eu sou isso, um congregado mariano. Certo? Então é divulgar o que é ser congregado mariano. E dar liberdade para Deus agir nas almas. Porque se uma pessoa conhece a congregação por meio de um congregado que transpareça isso de uma forma límpida, sem ruído, a pessoa vai falar: isso é ser um congregado? É isso que eu quero ser. Agora, se você ficar barrando a graça de Deus, ocultando o tesouro da congregação mariana aos outros, as pessoas não vão se encantar pelo que é a congregação mariana. Mas tome muito cuidado com isso. Outra maneira, promover ações específicas para este fim. O que a gente pode trabalhar? Por exemplo, vou dar alguns exemplos e dar umas outras ideias. Nós, aqui em Santos, nós identificamos, por meio de discernimento vem tudo, hein? Isso é inaciano. Nós identificamos, por meio de um discernimento, que a nossa diocese ela tinha a necessidade de uma formação de um grupo de fiéis para a forma extraordinária do rito romano. Não tinha isso aqui em Santos, porque a última missa na forma extraordinária tinha acontecido há não sei quantos anos atrás. Nós discernimos e promovemos um curso de liturgia comparada da forma extraordinária com a forma ordinária, e por meio disso se aproximou muita gente da congregação. Isso na época a congregação da Anunciação. E aí foi com base nisso que nós juntamos mais pessoas que conheceram posteriormente o que é a congregação, se interessaram, e aí foi onde surgiu a congregação Mariana de Fátima. Muitos, principalmente dos fundadores dessa congregação, estavam lá. Estavam na formação de missa tridentina. Não sei se você que está
me assistindo aí, você estava lá, mas eu sei que fundadores de Fátima estavam nesse curso. Então, por meio de discernimento você vai encontrar o momento, o lugar correto para fazer esse trabalho. Um evento, uma palestra, um curso, alguma coisa voltada para a formação, alguma coisa que deixe claro também o que é ser congregado mariano, sem afetações, sem pender para um lado, sem pender para o outro. Né? Católico. A congregação mariana é católica. Mostrar o catolicismo puro, simples, sem afetações, dá um panorama geral da igreja, porque assim nós somos uma grande igreja católica, com muitas realidades, e nós devemos aceitar que existem essas muitas realidades, entender qual é o nosso campo possível de trabalho, né? E aí, com base nisso, discernir o que é mais adequado de se promover. Um evento a nível diocesano, visitar uma paróquia pode dar um bom fruto, não é? Você pega lá um congregado lá, eu moro lá perto daquela outra paróquia, até queria fundar, mas não sei como começar. Vamos fazer um curso de alguma coisa lá, curso básico de Mariologia. Grande exemplo deram congregados de Manaus recentemente. Eles estão fazendo um curso preparatório para a consagração pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Entendeu? Mas o que tem a ver, meu amigo? O que tem a ver? São Luís de Montfort foi congregado, criou o método ele está se espalhando, e a plenitude do método. Isso a gente vai ver em São Luís Maria Grignion de Montfort, em Santo Afonso Maria de Ligório, em Glória de Maria, vai ver em outras obras de grandes santos marianos, congregados marianos, a gente vai ver que a completude da vida de um consagrado a Nossa Senhora se dá dentro de uma associação, de uma congregação mariana. Olha que sacada! Eles estão dando curso do método, não é curso de congregado. Eles estão ajudando pessoas a se consagrarem pelo método de São Luís. A partir de então, essas pessoas que se consagraram por esse método, que receberam a formação deles lá, eles vão ter os congregados como referência. Vocês entenderam? É discernimento, sabedoria e ação. Tem que agir, tem que fazer alguma coisa a respeito. Dentro da nossa realidade, uma coisa que é muito oportuna trabalhar, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. A gente não precisa fazer um retiro mega, cobrando R$200 e restringir a participação até dos congregados. Tem uma formação que eu fiz anteriormente sobre como organizar um retiro. A gente consegue organizar um retiro praticamente com custo zero. E aí, o que dá para fazer? Dá para a gente fazer ou um retiro aberto, ou um dia de recolhimento, em uma paróquia que seja de interesse para se fundar uma congregação mariana. É a melhor maneira de apresentar a nossa espiritualidade para uma nova paróquia é mostrar a nossa espiritualidade naciana, promovendo um retiro. Né? Então é isso, a gente tem que fazer a coisa acontecer de uma forma inteligente. Deus não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Sabe? A gente tem que usar a inteligência que Deus deu pra gente para fazer as coisas acontecerem. Né? Então tem muitas possibilidades. O que você pode fazer hoje? O que você pode organizar com os dirigentes da sua congregação? Né? O que te falta? O que te falta? Porque a hora que acabar essa pandemia, a igreja vai precisar de você. Vai precisar do trabalho que você tem condições de realizar. Então, pensar bem nisso. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem 16 comentários e não consigo ver todos. Deixa eu ver aqui. Por enquanto só alguns salve-marias.
Pois bem, caríssimos, então, nem vi que horas são, mas eu acho que já vamos nos encaminhando, que deu para dar uma bela luz aí, né? Isso para todas as congregações, para a nossa congregação da Anunciação, a de Fátima, a de Cubatão, os congregados de fora que nos assistem, né? É uma luz aí, trabalhem isso, reverberem, vejam o que vocês conseguem fazer, tá? E outra dica que eu dou, se você não assistiu, se você está chegando agora, nós temos uma série de formações para dirigentes de congregação mariana aqui no Jornal Alvorada. Se você entrar na seção de vídeos da página, você vai encontrar muitas formações que que abraçam uma gama enorme de assuntos, desde como fundar uma congregação, como dividir uma congregação em sessões de apostolado, como organizar um retiro inaciano, o que é a espiritualidade inaciana, o rudimento mais básico sobre as coisas próprias dos congregados, você encontra aqui. Tire um dia aí e assista uma formação. É uma formação um pouco mais longa? Mas eu acredito que tem um conteúdo que é muito oportuno que você assista e que também reverbere na sua congregação local, tá certo? E se precisarem de alguma coisa, principalmente aqueles que nos assistem de fora, de locais que não têm congregação mariana, basta enviar uma mensagem no nosso inbox aqui no Jornal Alvorada, que nós vamos atender e, à medida do possível, vamos auxiliar. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até mais. Salve Maria!